Olá, queridas alunas e alunos do nosso curso de Políticas Públicas e Licenciatura da UERJ. Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula do tópico 3, eu, professor Roberto Santana, e o professor Zacarias Gama. Nós vamos continuar analisando hoje a LDB. Hoje nós vamos passar pelo título 4 da LDB, que é a parte da organização da educação. A gente até abriu um pouquinho na última aula, mas vamos continuar nessa, e também dos níveis da educação e modalidades, que é o título 5 da LDB. Vamos apresentar também para vocês alguns números, alguns dados do Censo Nacional da Educação, que é realizado todo ano. Os últimos dados que nós temos são do censo de 2019, o censo de 2020 ainda não saíram os dados, né? Mas vamos apresentar alguns desses dados que vai ajudar a gente a ilustrar um pouco mais sobre o gigantismo do sistema público de educação, né? E vai nos auxiliar a gente debater um pouco mais sobre as modalidades fundamental, médio, que vocês estão se formando enquanto professores para atuar nessas áreas, beleza? Eu já vou compartilhando a minha tela, porque a gente vai mostrar hoje o texto da LDB e o censo, mas também, enquanto eu vou compartilhando a tela, já passo a palavra para o Zacarias dar as suas saudações. Zacarias, muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Eu, como sempre, dou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente nunca sabe em que hora você está assistindo aí. Entrou a LDB, Roberto. Vamos ficar na LDB mesmo? Vamos primeiro por aí, depois a gente passa para outra tela. Mas espero que todos estejam com saúde, acompanhando o nosso curso. Aliás, eu quero registrar que eu estou muito feliz com o acompanhamento dessas aulas online pela turma. Tem sido grande o acesso, grande mesmo. Tem sido também muito boa a permanência de vocês na visualização dos vídeos, em termos de minutos, né? Está uma minutagem bem alta mesmo, muito legal. Eu gostaria de insistir no pedido que vocês se inscrevessem no canal de YouTube, porque facilita, de repente, saberem, claro, se inscreverem e tocarem lá no sininho para a gente notificar vocês toda vez que tiver uma aula, tiver alguma coisa nova, alguma coisa interessante para o curso. No mais, obrigado a todos, continuem se cuidando. Essa variante Delta nos coloca em sinal vermelho de alerta, porque ela está contaminando pessoas mesmo com 2 doses de vacina. Então, não podemos descuidar do álcool gel, da máscara, enfim, do isolamento social. Então, vamos lá, Roberto, com você aí. Vamos lá. Hoje a gente começa pelo título 4 da Organização da Educação Nacional. O Zacarias, na última aula, até já entrou em algumas coisas aqui, então eu vou passar bem panorâmico, né? Porque aqui nesse título ele vai mostrar quais são as responsabilidades de cada ente federativo em relação à educação nacional, né? Então, vocês podem ver aqui que vem aqui no artigo 8 já mostrando, ó, caberá à União tantas coisas, caberá, né, ao Estado, ao município, outras coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A União, né, cabe algumas questões fundamentais de organização, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, no artigo 9, elaborar o Plano Nacional de Educação, né? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais, prestar assistência técnica e financeira aos estados, municípios e o Distrito Federal, né? Então, a União, no quesito educação, ela fica bem responsável pela, digamos, a estrutura, né, organizacional, né, e de avaliação e financiamento da educação. Quando a gente fala que cabe à União, né, elaborar o Plano Nacional de Educação, nós estamos falando de um plano que é aprovado de 10 em 10 anos, né, com uma política de Estado, ou assim deveria, né? Nós vamos ter, inclusive, um momento no nosso curso só para a gente discutir o atual Plano Nacional de Educação, tá? Que tem, como eu disse, validade de 10 anos, né? E que é permanentemente avaliado, né, por setores, órgãos do Conselho Nacional de Educação, órgãos do governo federal, né, e que deveria ser as diretrizes máximas para o avanço da educação no Brasil, né? Todos os órgãos, né, do Ministério da Educação, levantamento de dados, formulação de políticas públicas, né, e a distribuição financeira, né, dos recursos, porque vocês sabem que a União repassa diversos recursos aos estados e municípios. Entre esses recursos estão os recursos de financiamento da educação.
todas essas são responsabilidades, né, dentro, né, da arquitetura da educação brasileira, são responsabilidades da União, portanto, são responsabilidades do governo federal. Sim? Roberto, volta lá. Me permita uma intervenção aí. Eu acho que vale a pena explicar o porquê as coisas são desse jeito e não de outro jeito. Em primeiro lugar, o Brasil é uma federação de estados e Distrito Federal. Há uma união, há um governo central, no caso, que coordena, né, todas as atividades. Isso resulta num chamado Pacto Federativo. O que é esse Pacto Federativo? É um acordo que as partes componentes da União Brasileira, da Federação Brasileira, fazem entre si. E são estabelecidas as competências. Então, a União, o governo central, tem algumas competências fundamentais. Os estados têm outras, os municípios têm outras, o Distrito Federal tem outras. Então, cada uma competência já será distribuída de acordo com os recursos do Estado. Então, essa ideia federativa, essa ideia de um pacto, né, é também um pacto de colaboração, é um pacto de solidariedade. Então, o governo central, né, que recebe, sem dúvida nenhuma, a maior quantidade de recursos de impostos, por quê? Porque os impostos são gerados nos municípios, nos 5.000 e tantos municípios brasileiros. A parte do município fica no município, a parte do imposto referente ao Estado vai para a capital do Estado, vai para ele, e a União recebe a sua parte. Então, vejam, a União é a única que recebe da totalidade dos entes federativos, dos 27 mais Distrito Federal. Portanto, o volume que ela recebe é incomensurável. Incomensurável não, é muito grande. Nós temos lá a medida certa de quanto ela recebe. O Pacto Federativo também, com o seu sentido, né, colaborativo e solidário, também estabelece competências de quanto a União repassa para cada município, para cada estado e assim sucessivamente. Não tem sentido, né, essa dinheirama toda que é arrecadada pela federação se concentrar no Banco Central em Brasília, né, ou no Banco do Distrito Federal. Não, isso tem que ser dividido, proporcionalmente, de acordo, enfim, com uma série de critérios. Então, é por isso que a União vai ficar com todas as competências que dizem respeito a todos. Então, quando se diz que ela é encarregada de promover um plano nacional de educação, por quê? Porque ela coordena os representantes dos outros estados, dos municípios, se sentam à mesma mesa e começa um debate que seja colaborativo, que seja solidário, né? Que seja bom para todo mundo. Então, é nesse sentido que a União tem um papel fundamental na gestão da educação brasileira. Fala, Roberto. Exato. Então, mais abaixo, vocês vão conferir aqui na leitura de vocês, né, as incumbências dos estados, aqui no artigo 10 e no artigo 11 dos municípios. Né? Nós já abordamos anteriormente, vamos só falar rapidamente, que cabe aos estados o ensino médio e aos municípios o ensino fundamental. Né? Às vezes pode... educação infantil, né? Isso, educação infantil também. Às vezes vocês podem encontrar em determinados estados onde o governo estadual também atua no fundamental. Isso é permitido pela LDB, não é o ideal, né? O ideal é que as redes municipais fiquem com o fundamental e deixem o ensino médio só para os governos estaduais, mas pode acontecer, há essa brecha na lei, em alguns estados o governo estadual pode atuar também no fundamental, tá? Mas, de preferência, a educação infantil é só do município, o fundamental, preferencialmente, dos municípios também, e aí sim o ensino médio fica só com os governos estaduais. Tá? Claro, e aí tudo que gira em torno, né, desses ensinos é responsabilidade desses entes. Né? Então, o transporte escolar, né? Você tem um programa nacional, mas quem vai organizar ele, né? A forma com que se dá o transporte escolar são os estados e os municípios, né? Que também, as redes também podem fazer seus planos regionais de educação, né? E por aí vai.
Bem, um pouquinho mais abaixo, acho que tem aqui no artigo 12, né, um pouco sobre os estabelecimentos de ensino, né? Ou seja, cada escola, cada unidade escolar, quais são os seus, né, as suas incumbências, né? Então, por exemplo, elaborar e executar sua proposta pedagógica, né? O famoso PPP, plano político pedagógico, projeto político pedagógico de cada escola, né? Administrar o seu, né, seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros, né? Deve haver sempre um diálogo entre cada unidade escolar e a sua respectiva rede de ensino, né? Seja municipal, seja estadual, né? Articular-se com as famílias, com a comunidade, importante para a gestão democrática, que vai aparecer um pouquinho mais abaixo no documento, né? Então, aqui a gente tem as incumbências dos estabelecimentos de ensino, né? E mais abaixo nós temos aqui as incumbências nossas, né? Dos docentes, aqui no artigo 13, né? Que também vai muito no participar do projeto pedagógico da escola, né? Zelar pela aprendizagem dos alunos. E aí vem aquele feijão com arroz que todo mundo sabe. Bem, essa parte aqui, eu queria salientar também que é a questão da gestão democrática, né? Que é importante. Está aqui nos artigos 14 e 15, né? Por princípio, a educação brasileira ela deve ser dirigida a partir da ideia de gestão democrática, né? A gestão Roberto, você pode democrática... ampliar bem essa parte, por favor? Posso, espera aí. Melhorou? Mais. Não sei se vai caber, não. Isso, agora sim. Agora foi. Porque fica muito pequenininho, eles não conseguem ler. Isso, agora ficou legal. Bem, estamos aqui no artigo 14 da gestão democrática, né? O que é a gestão democrática? Ela é um princípio de organização da educação, né? Nesse princípio, todos devem participar, todos que estão no ambiente escolar e a comunidade, né? Onde essa escola está inserida, né? Então, por exemplo, aqui ele diz aqui quais são esses princípios, né? Primeiro, a participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, e o segundo, a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, né? Ou seja, nós temos uma proposta, né, muito clara de como a educação deve ser, né, gerida no Brasil, né, que a gente chama de gestão democrática. Primeiro, o projeto pedagógico da escola ele deve ser discutido entre todos os profissionais, né, daquele estabelecimento. Então, envolve todos os professores, tá, e todos os demais profissionais de educação que façam parte daquele estabelecimento. E segundo, é obrigatório que as escolas desenvolvam, né, formas de participação da comunidade escolar nas deliberações da escola, né, criando conselhos ou qualquer outra forma, né, de participação. Então, vejam bem que, por princípio, a educação brasileira ela deve envolver todos os atores que, né, estão na escola, né? É uma medida importante, mas que também é um desafio, né? É um desafio político, educacional e social. Porque a gente sabe, né, muitas vezes que, por exemplo, pais, mães responsáveis não têm muito tempo, né, para acompanhar a escola dos filhos, estarem presentes, né? A gente sabe que muitas vezes professores trabalham em 400 escolas ao mesmo tempo, sai de um estabelecimento, vai dar aula em outra escola, né? Então, não tem muito tempo a mais para ficar na escola que não seja aquele horário que ele está em sala de aula. Tudo isso é um desafio, né? Mas a gente tem bons exemplos de escolas que conseguiram implementar a gestão democrática e que tem um saldo muito positivo, né? De participação política de todos os atores, de cuidado, né? Como que as comunidades elas cuidam da escola como patrimônio quando elas estão envolvidas, né, nas deliberações e nas atividades que aquela escola promove. Uma escola que está aberta à comunidade, que traz a comunidade para dentro da escola, sempre vai ser uma escola muito cuidada e muito querida pela comunidade. Aí diminui muita coisa, né? Diminui a depredação da escola, diminui a evasão escolar, né? Ou seja, criar um ambiente democrático, participativo, né, e um ambiente saudável de ensino para toda a comunidade. Esses são os princípios da gestão democrática. Roberto, me permita aí. Esses conselhos que a LDB fala, eles, na verdade, já existem. Eu tenho, desde o conselho de classe a conselho de merenda, mas não apenas isso. A gente tem conselho de merenda, a gente tem o conselho de administração da própria escola, que é a associação de pais,
nada se compra na escola sem que os pais saibam, né, o volume da compra, vejam as notas fiscais, etc. Então, nesse sentido, o envolvimento da comunidade na escola não só concretiza, né, o princípio de gestão democrática, mas como também traz todo mundo para gerir, né, coletivamente, democraticamente, esse direito social que está aí à disposição da sociedade como um todo. Então, essa ideia de participação, essa ideia colaborativa, veja, ela está muito presente em todos os momentos aí. Desde, né, a eleição dos diretores e de outros funcionários da escola, dos profissionais de educação, a gestão de absolutamente tudo. Quanto melhor a comunidade entender isso, as autoridades educacionais realizarem essa prática, tanto melhor a gente vai pensando a vida escolar nacional. E isso vai acontecer, nós vamos ver daí em nível da escola. Nas secretarias municipais de educação, isso se repete. Isso se repete nas secretarias estaduais, até as secretarias federais de educação. Quando chegamos aos grandes órgãos nacionais, por exemplo, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou o Fundeb, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Esses são os grandes, né? Os grandes fundos brasileiros. Eu tenho lá a representação dos pais, tem a representação dos professores, tem a representação das autoridades e etc. Todo mundo tem a sua bancada, né, previamente estabelecida. Então, efetivamente, a gente tem aí um conceito ou uma ideia, né, de democratização da educação muito séria. O que nos cabe perguntar é por que isso não funciona? Quais são as dificuldades, né, que impedem o funcionamento pleno dessa democratização? Por exemplo, os professores podem fazer isso tudo na escola, que a gente acabou de ver. Mas perguntas, eles também podem gerenciar o dinheiro que vem para dentro da escola? Eles podem aplicar onde eles quiserem? Ou essas verbas já chegam carimbadas, levando os pais, a comunidade escolar, a ter um papel muito mais de assistente, um papel contemplativo do que já está pré-determinado até chegar ao nível da escola. Acho que uma outra questão muito interessante e aí a gente precisa, me permita gastar só um tempinho a mais, tá, Roberto? Trabalhar um pouco o conceito de democracia. O Lincoln, presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos, que é dono de uma definição clássica de democracia como sendo governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu, quando ouço isso, eu digo, olha, o Lincoln é um cara belo fabricante de frase de efeito. Isso é uma frase de efeito, porque não está claro o que é povo. Governo do povo. Ok, quem é o povo? Ou melhor, quem não é povo? Governo do povo para o povo. Né? Existem algumas formas de a gente conceituar a democracia. Um senador italiano, por sinal, um grande intelectual, conservador, chamado Norberto Bobbio, ele define a democracia a partir de níveis de participação, a partir de níveis de envolvimento. E ele vai poder dar exemplos muito concretos. Por exemplo, quando eu pergunto para ele o que é democracia, ele vai dizer que democracia é a sociedade que é gerida por leis que abrangem todos os cidadãos. Ok, é uma. Ele vai dizer que há países mais democráticos que outros. Basta ver o sistema eleitoral. Então, nesse caso, o Brasil é uma democracia plena. A gente tem votações nacionais, votações estaduais, municipais, pelo menos de 2 em 2 anos. Ok, nesse sentido, o Bob nos diria, o Brasil é muito mais democratizado do que o atual Afeganistão com o regime talibã. O Brasil é mais democrático do que os países dominados pelo Estado Islâmico. Ok, é verdade. O Brasil é mais democrático porque as mulheres votam. Ok, tem muitos países do Oriente
da África, que as mulheres não adquiriram o direito de voto ainda. Agora, em nenhum momento, o Bobbio vai dizer para a gente que um país com uma grande concentração, por exemplo, de terras nas mãos de uma minoria, caso brasileiro, a riqueza brasileira está concentrada nas mãos, para você generoso, nas mãos de 10% da população. 90% vive mal, um salário mínimo, vamos botar até 5 salários mínimos. Isso é um país democrático? A decisão, o poder de decisão de uma pessoa que tem um salário mínimo, ganha um salário mínimo, é 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, se compara ao de um CEO de uma grande corporação que ganha milhões aí por mês, quem tem mais poder? Um Ronaldinho fenômeno, um Neymar, ou o Zezinho que joga no time da várzea? Isso é muito sério para a gente entender o que é a democracia. Um outro autor que eu gosto muito, chamado Carlos Delcio Coutinho, ele diz que a democracia é um valor universal. E esse valor universal tem que ser igual para todo mundo, para todo mundo. A primeira condição que ele coloca para que eu tenha uma democracia plena é o fim da propriedade privada. Porque, para o Coutinho, a propriedade privada é o que vai hierarquizar as pessoas, daquelas que não têm um torrão de terra até aquelas que têm milhões de hectares de terra. Segundo ele, enquanto houver essa discrepância, dificilmente eu vou ter democracia. Trazendo isso para o campo da educação, eu vou verificar que em São Paulo, a cidade mais rica desse país, eu tenho que perguntar se tudo que tem nas escolas de São Paulo também tem nas escolas de Tocantins, tem nas escolas do Sergipe e nas escolas do Acre. Como é que nós estamos? A utilização de um computador numa escola de São Paulo, ou mesmo aqui do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, ela é igual a que se dá nessas regiões longínquas que eu citei? Se a resposta for não, eu não estou democratizando. Se a escola do Sergipe, de Alagoas, não tem a mesma qualidade que uma escola de São Paulo, eu não tenho democratização da educação ainda. O que eu estou querendo dizer? Que nós temos que trabalhar a concepção de democratização da educação em 2 níveis. Nível 1 é o que está trabalhado da LDB, a participação das pessoas nas tomadas de decisão. Ok. Agora, eu preciso de criar mecanismos para que as escolas sejam iguais. Que estar numa escola no interior do Amazonas, à beira do Rio Negro, é o equivalente a estar numa escola no Jardim de São Paulo ou no Leblon do Rio de Janeiro. Que frequentar a escola no Leblon ou lá naquela escola ribeirinha no Rio Negro é uma opção. Eu posso estar aqui hoje, estar lá amanhã, porque eu fiz a opção sem perda de qualidade. Então, eu só vou entender que a democratização brasileira vai estar concluída, se é que um dia é possível usar a palavra estar concluída, é quando todos os alunos, em qualquer região administrativa desse país, se beneficiem da escola nas mesmas condições, nas mesmas proporções. Que o aluno de Tocantins, que o aluno de Palmas, ele não fique nada a dever ao aluno do bairro de Pinheiros, em São Paulo, ou do Leblon, no Rio de Janeiro, ou da cidade de Campinas, ou da cidade de Uruguaiana, ou do Rio Grande do Sul. Então, a condição para mim de democratização é equalização. Essa é a palavrinha mágica. Eu preciso de equalizar. E eu preciso de equalizar também o dinheiro da educação. Eu tenho que acabar com esse negócio de Estado rico e Estado pobre. É preciso que o Pacto Federativo crie com condições para que todos tenham dinheiro proporcional, dinheiro necessário mesmo a uma educação de qualidade. Então, essa primeira noção do qual deve ser a democracia ideal, a democracia que vai acabar com a desigualdade existente nesse país, e uma democracia feita de
de votos, de bancadas de votantes e de eleitores. Isso é brincadeira, isso é definição de liberais, de conservadores, definição de Norberto Bobbio. Ok? Com você, Roberto. Exato. É isso. Só para finalizar essa parte, alguns pontos que o Zacarias citou, está aqui no artigo 15, né, sobre a autonomia de cada unidade escolar, né? Como está aqui, são 3 autonomias, né? A autonomia pedagógica, a autonomia administrativa e a autonomia de gestão financeira, né? E aí, muito cuidado aqui, né? Porque quando a gente diz autonomia, aqui tem uma polêmica, né? Que é importante a gente citar. A autonomia de gestão financeira não é autonomia financeira, né? O sonho de alguns, né? Liberais, neoliberais, é a autonomia financeira, que significa desresponsabilizar o Estado, né, de financiar a educação. Cada Não é uma uma autonomia... procura o seu dinheiro, né, Roberto? Cada um sai correndo atrás do seu dinheiro. Cada um aí faz o que der aí para financiar a sua escola. E aí, para onde é que vai o dinheiro do Estado, que deveria ser para a educação? Vai para o bolso de alguém. Não é isso, né? A LDB prevê a autonomia de gestão financeira. Então, a escola recebe os recursos financeiros, mas a gestão dela, no que vai ser gasto, né? Isso vai ser discutido com todos os atores escolares, democraticamente, como vai ser o gasto desses recursos que são disponibilizados a cada unidade escolar. Ok. Roberto, vamos para aquele mapa do censo? Vamos, é isso que eu ia pegar agora mesmo. Beleza. Já vou deixar aqui, vamos aqui para o mapa. A gente trouxe aqui um infográfico, na verdade, né? Algumas informações do Censo Escolar de 2019, que é o último que a gente tem, né? Os dados assim compilados de maneira mais sistemática, né? A gente já teve a compilação de dados do censo do ano passado, 2020, mas ainda não foi apresentado assim, de uma maneira mais, né, didática para a gente entender, então a gente vai trabalhar aqui com de 2019 mesmo. Você quer seguir aqui, Zacarias? Vamos lá, eu gosto muito desse mapa. Isso, obrigado, Roberto, aí pela ampliação. Primeiro, por que eu gosto? Para mostrar que nós estamos trabalhando num contexto de um gigantismo habitacional fantástico. O Brasil tem, aqui, 47,9 milhões de crianças e jovens matriculados na educação básica. Esse número é maior do que a população da Argentina, é equivalente à população da Espanha. Veja a quantidade de escolas que o Brasil tem: 180.600 escolas espalhadas pelo país todo. Já disse, vou repetir, não há município nesse país que não tenha pelo menos uma escola. Há municípios que não têm farmácia, que não têm hospital, não tem nem igreja, mas tem escola. Então, veja, isso é um aspecto legal de democratização. Todos os municípios têm escola. Agora, perguntamos, todas as escolas têm a mesma qualidade? Não, não tem. Eu tenho escolas ótimas, como aqui no Rio de Janeiro, mas tem escolas ainda cobertas de sapê pelo interior, diminuindo muito, mas temos. Então, essas discrepâncias, elas são terríveis. Mas vamos lá. Isso quer dizer... Oi, Roberto. Essas discrepâncias, às vezes, aparecem no mesmo município, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Sim. Você tem excelentes escolas públicas e outras muito ruins, às vezes, no mesmo bairro. Nesses aspectos, a gente está longe de ser um país democratizado em termos de educação, né? Uns têm mais, têm melhores, outros não têm nada. São o quê? 48,1% de matrículas. Vejamos aí embaixo a especificação desse número. 32% na rede estadual. 19%, né, na rede privada. 0,8% nos colégios federais, 80% em área urbana. Então, algumas conclusões. O sistema educacional brasileiro é urbano preferencialmente. A área rural é atendida nesse percentual, mas também com muita discrepância. Algumas escolas rurais não têm água potável, não têm luz elétrica, biblioteca nem pensar, privada no prédio da escola é um absurdo. As crianças fazem ali no matinho, ali atrás da sala de aula. Então,
são questões de democratização que a gente precisa prestar atenção. Quero chamar a atenção de vocês para isto. Se fala muito que a escola pública brasileira, que a educação pública é muito ruim. Por que se fala isso? Porque quando a gente olha para esse mapa, se eu pegar, por exemplo, 32% de escolas na rede estadual, eu praticamente não vou ver os 19% da escola privada. A escola privada tem excelência? Claro que tem. A escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, privada, a escola de padres, por exemplo, ou freiras, elas se equivalem às escolas lá do subúrbio do Rio de Janeiro? Como é que é isso? O Santo Inácio, aqui em Botafogo, ele pode ser comparado à escolinha de freira que tem lá, em Deus me livre, lá no interior do Rio de Janeiro, bem mesmo, lá no fundo da zona norte? A resposta é não. Aquela freira lá, de repente, coitadinha, ela vive com um dinheiro curto. Um dinheiro que vem da sua ordem religiosa, ou até mesmo dinheiro das mensalidades. Mas a mensalidade dela de R$500, R$600 é muito cara. Se ela cobrar muito mais, ela vai perder aluno. Não se compara a mensalidade que ela pode cobrar com a mensalidade de um São Bento, de um Santo Inácio, de um Santo Agostinho, que estão na ordem aí dos R$1.000, 4, 5, 6 mil reais. Consequentemente, o Colégio da Freira, lá, apesar de ser bem bonito, limpinho, bem organizado, de repente ele não pode pagar caro ao professor pela hora-aula. Ele vai pagar, sei lá, o mínimo do mínimo do mínimo. O Colégio da Zona Sul pode pagar mais. Com isto, dificilmente aquele colégio particular, privado, lá do subúrbio, vai ter um professor com o mesmo nível de conhecimento, de conteúdo que um professor mais bem remunerado que trabalha na Zona Sul do Rio de Janeiro, até mesmo nos grandes colégios da Barra da Tijuca. Na hora da greve de professores, isso é um complicador. Está lá a Assembleia lotada. Nós queremos 15% de reajuste salarial. Os professores da Zona Sul, todos vão lá de mão levantada, ou isso ou greve. Os do Colégio da Freira não sabem onde botam a mão, porque se chegar nesse tanto aí, o colégio fecha. Eles vão perder o emprego. Então, há um racha extremamente grande. Eu não tenho unidade dentro da própria categoria por conta das diferenças, por conta dos desequilíbrios que existem entre os colégios. Em termos de resultados, de novo, todo mundo fala na qualidade da escola privada. Pergunto, é mesmo, cara pálida? A escolinha lá do fundo da Zona Norte, do fundo da Zona Oeste, tem a mesma qualidade que os colégios de ponta da Zona Sul do Rio de Janeiro? Na Zona Sul, todos os colégios têm a mesma qualidade? Eu conheço colégios na Zona Sul que é colégio de corpo e alma. Basta frequentar todas as aulas, tem nota 5. Se fizer todos os trabalhos, tem o quê? Mais 1 ou 2 pontos. Se fizer isso, tem mais tanto. Que qualidade tem esse colégio? Como é que ele aparece no índice do IDEB? Ele aparece mal. Então, vamos lá. Vamos fechar esse assunto aí. Da mesma maneira que na escola estadual, na rede estadual ou na rede municipal, eu tenho escolas de excelência. Excelência. Quando eu estou falando excelência, eu estou tendo como nível de excelência 6 pontos na escala do PISA, do Programa Internacional de Avaliação de Desempenho de Alunos de 13 e 15 anos. 6 é um ponto acima da média do PISA. Essa média 6, ela era a média da Finlândia, que era
a melhor educação ocidental até o ano 2010. Então, se nós tivermos 6, nós estamos bem. Estamos pau a pau com Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, etc. Mas já começamos a ficar muito abaixo de Hong Kong, de Pequim, de Taipei, e vai por aí fora. Muito bem, então é preciso tomar cuidado, se eu quero democratizar a educação brasileira, que eu tenha essa condição de equalizar os desempenhos. Então, a rede estadual ela é muito diversificada. Eu tenho escolas, olha, que dá vontade de pegar o governador, levar naquela escola e dizer, governador, você só sai daqui a hora que essa escola estiver arrumada. Porque não há condição de trabalhar naquela espelunca. E o seu resultado, por conseguinte, é um reflexo do modo como a escola se apresenta. Mas eu tenho escolas da rede estadual que também estão lá na ponta. Então, às vezes até acima do nível da Finlândia. O mesmo acontece no município. O mesmo acontece no município. O mesmo acontece na escola privada. Então, quando eu quiser comparar educação pública e educação privada, eu tenho que criar uma amostra de equivalência. Então, eu posso comparar São Bento, Santo Inácio, Santo Agostinho, posso comparar com Cefet, com Pedro II, com os colégios de aplicação do Rio de Janeiro. Aí eu posso. E eu vou dizer já para vocês, hein? São muito iguais. A pequena diferença entre, por exemplo, o Instituto de Aplicação da UERJ e o Santo Inácio e o São Bento, a diferença é muito pequena, se houver diferença. O mesmo posso fazer na escola pública, na estadual, o mesmo posso fazer na escola municipal. Agora, quando se trata, só para concluir o raciocínio, Roberto, quando se trata de escola rural, aí muda tudo, vão buscar outros indicadores, porque a situação rural no Brasil é muito ruim. Ok, Roberto, vai lá. Não, só para complementar isso que você falou, né? O gráfico mostra para a gente que esse universo de matrículas que a gente tem, quase 50 milhões de matrículas, a gente vê que 80% está na educação pública. Né? Sim. A iniciativa privada lida aqui com 19,1%. Né? Esse gráfico é de 2019, com certeza com a pandemia esse percentual, inclusive, diminuiu. Tem muita gente, caso da crise, tirou filha da escola particular e mandou para a pública. Isso, agora depois da pandemia esse quadro está alterado. Com certeza. Então, assim, é exatamente o que você falou. Vamos comparar a rede privada com o quê? Vamos comparar a rede privada com os melhores que a gente tem. E também não é qualquer rede privada. Assim. Porque uma coisa é o Santo Inácio, São Bento, outra coisa é o colégio para classe média aqui do subúrbio do Rio, por exemplo. Aí a diferença cai aí mais ainda, né? Então é bom a gente demolir um pouco esses mitos de que a educação privada é melhor que a pública. Depende. Existem bons colégios privados e ruins, como existem bons colégios públicos e outros que estão ruins. Né? A diferença é que no público você ainda pode ter algum tipo de modificação, porque pode mudar a política, pode mudar o governo, pode mudar a rede e tal. E um estabelecimento privado, não. O estabelecimento privado ele sempre vai existir de um jeito, porque o intuito dele é ganhar dinheiro. Correto. Isso. Agora, vejam aí. Educação infantil, depois vocês passam os olhos. Vamos para o ensino fundamental e médio, que é o que mais interessa para as licenciaturas. Nós temos aí, vejam, 26 milhões de matrículas só no ensino fundamental. Só no ensino fundamental. Roberto, se der para aumentar mais um pouco, eu te agradeço. Estou quase enxergando isso aí. 86% nas escolas urbanas, 9,4% nas escolas de tempo integral. O Plano Nacional de Educação exige que até 2024 nós tenhamos muito mais do que 9,4% de matrícula nas escolas de tempo integral. É tipo 50% até 2024. E estamos atrasados nisso. Anos iniciais. Aí vamos do 5º ano ao 9º ano, não é isso, Roberto? Não, inicial é do 1º ao 5º. Primeiro ao 5º. Portanto, da competência dos municípios. Isso. 109 mil escolas municipais. 38,8 estabelecimentos
que oferece anos iniciais com até 50 alunos e apenas 3,9 com mais de 500 alunos. Já começam aí as diferenças, né? Uma escolinha com 50 e outra com 3,9 com 500 alunos. Uma escola menor, os alunos têm muito mais atenção. Meu critério e critério da Unesco, as escolas deveriam ter todas, no limite, 800 alunos, entre 600 e 800, para que os professores, para que todo mundo possa dar efetiva atenção aos alunos. De qualquer modo, nos anos iniciais, eu tenho aí 15 milhões de matrículas. Não é pouca coisa. 67 nos municípios, 19 na rede privada e 13,1% na rede estadual. Os municípios têm, portanto, um encargo muito grande. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, o custo aluno. Temos condição aí, Roberto? Você tem que sair do computador, né, Roberto? O que você quer? Deixa eu ver aqui no meu telefone. O custo do aluno se eu não me engano, é R$300. R$300? Custo aluno de qualidade? Está em torno disso. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é uns R$300. Vamos explicar isso para eles. Custo aluno qualidade. Não, tem um custo aluno qualidade 2021. Enquanto você vai procurando aí, eu vou falando aqui vai lá. Sobre aquilo que a gente falou, né? Que as redes municipais deveriam ser do fundamental, mas que às vezes isso não ocorre, né? Isso está muito claro aqui, né? Se vocês olharem aqui, esses dados de cima são dos anos iniciais, né? Que é o primeiro ao quinto ano, e esses dados aqui de baixo são dos anos finais do fundamental, que é do sexto ao nono. Vejam como a participação da rede municipal ela diminui dos anos iniciais para o final, em termos nacionais, né, de 67% para 42%. E vejam como é que a rede estadual aumenta, né, dos anos iniciais é apenas 13%, dos anos finais cresce para 41%, está quase meio a meio, né? Então, como existem estados que têm que dar conta dos anos finais do fundamental, muitas vezes porque os municípios não dão conta. E percebam também como a porcentagem de matrículas na rede privada ela vai caindo, ela vai diminuindo. Tá vendo? Nos anos iniciais, você tem 19% de alunos na rede privada. Quando vai para os anos finais, isso já cai para 15%. E depois a gente vai ver para o ensino médio que cai mais ainda. Ou seja, quanto mais você vai avançando na escola básica, mais o público tem que dar conta. Menor é o percentual de matrículas no ensino privado. Achei aqui, Roberto. O custo aluno, custo anual do aluno, é de... Cadê o negócio? Sumiu. Meu Deus do céu. Era de R$ 3.643. Isso, custo aluno ano. Eu tenho que pegar esse dinheiro, dividir por 12. De 36 por 12 dá 300 e alguma coisa, né, Roberto? Agora, sem nenhuma implicação, e sem querer falar mal do cara, o Bolsonaro reduziu isso em 8%. Já era pouco. Porque o que chega lá na escola? R$300 de mensalidade para cada aluno. O que vai chegar agora com o governo Bolsonaro? 300, menos 8 vezes 3, menos R$24. De 380, 370 em alguma coisa. Ali 270 em alguma coisa. Uma diminuição que faz uma diferença fundamental. Enquanto um aluno de uma escola particular, regular, não vou nem falar escola de ponta, está pagando em torno de R$3.000 por mês, o governo paga por cada aluno na escola, segundo a portaria do Bolsonaro, portaria que de 2021 altera para 270 e alguma coisa por mês. Sentiram a diferença? Sentiram por que essa falta de dinheiro ela implica até na percepção popular, na percepção da sociedade sobre a qualidade da educação? É porque o valor aluno é muito baixo em relação ao aluno da escola particular.
E, paradoxo, segundo estudo do IPEA, nem por isso a escola particular vai bater todas as metas em 2024. Seguindo, Roberto. Vamos lá? Vai você aí no quadro. Aqui para a gente finalizar aqui vou aumentar aqui, finalizar aqui o quadro, a gente vê o ensino médio, né? Obviamente, o ensino médio tem um número menor de matrículas, né? Porque são 3 anos apenas, né? Comparado com os 9 do fundamental, vocês podem ver que as matrículas caem de 26 para 7. Né? Aí aqui percebam como a rede estadual responde por 83% das matrículas de ensino médio. Né? Então, vejam como o ensino médio no Brasil está muito na mão, como coloca a LDB, dos governos estaduais. Né? E aqui a rede privada é só 12, né? Lembrando, ela vai caindo, né? A gente viu do fundamental, ela cai de 20 para 15, e 15 agora para 12. A rede privada de ensino médio no Brasil só responde por 12% das matrículas. Né? Então, aqui a rede federal aparece já com 3%, porque aqui nós temos os institutos federais, né? Os Cefetes e Pedro II e tudo mais. Então, aparece somar esses 3 com os 83 aqui, dá mais de 85% das matrículas de ensino médio na rede pública do Brasil. Agora, vale a pena chamar a atenção, né, Roberto, que esse número de 7,5 milhões de matrículas de ensino médio é um número muito abaixo do que deveria ser o quantitativo de matrículas no ensino médio. Veja, no ensino fundamental, cadê o ensino fundamental, Roberto? 87, não é? Não, 29 milhões de matrículas. Observem bem, essa garotada que está no ensino fundamental e que termina o 9º ano, em termos, supondo que seja exatamente 26 milhões, o ensino médio, mantendo o fluxo contínuo, também deveria ser de 26 milhões de matrículas. A garotada do ensino médio é uma garotada que o governo, que a sociedade brasileira está fazendo um maior empenho para que ela se matricule e permaneça na escola. Mas ela sai. Primeiro, por razões de trabalho. Aí, de novo, a desigualdade social desse país faz com que os jovens de 14, 15 anos até 17 saiam para trabalhar e não voltem nunca mais para a escola ou para o ensino noturno. Então, é preciso que a gente crie condições para que esse alunado que terminou o ensino fundamental entre em peso no ensino médio e o conclua. Por exemplo, eu sou muito favorável a que cada aluno do ensino médio receba uma bolsa de permanência, assim como os alunos cotistas recebem na universidade. Eles já deveriam estar recebendo isso aí há muito tempo, para que efetivamente não precisem sair com tanta imediatidade para trabalhar. Tá claro? Uma outra coisa muito séria em termos de ensino médio. Muitas escolas, pelo Brasil afora, são noturnas e funcionam precariamente. Luz fraca, não tem bibliotecas, não tem um pátio para uma pelada, não tem absolutamente nada. Então, a escola também se torna muito pouco atraente para essa jovialidade. Enfim, ensino médio é um problema sério que a sociedade precisa enfrentar como condição de manter o fluxo, ou para uma formação de nível superior técnico, ou direto para a universidade. A universidade é para todos, tá? A universidade não pode ser para poucos, a universidade tem que ser para todos. Agora, ela não precisa ser só humanística, ela pode ser um belo politécnico, como tem em diversos países da Europa, que carreia, né, grande quantidade de jovens para funções para profissões mais imediatas, conforme as demandas do mercado, mas com nível superior. Aliás, tivemos até porque politécnico, né, Zacarias? Politécnico, até porque o bom politécnico também tem uma boa formação humana, não é só tecnicismo, aperta parafuso. Perfeito. É isso. Vai, Roberto, continua lá que eu perdi aqui o passo. Não, para ilustrar o que você falou aqui, ó, sobre o ensino noturno, 17% das matrículas de ensino médio estão no turno noturno, né? Claro. Exatamente porque já é uma idade onde esses jovens são chamados a ajudar em casa, né? Trabalhar, a ajudar
no sustento da família, muitos deles trabalham durante os dias, vão para a noite. Isso não acontece no fundamental, até porque pela LDB, o fundamental ele é obrigatoriamente diurno, né, com exceção do EJA, ele é obrigatoriamente diurno, mas no ensino médio já aparece aqui o ensino médio regular com quase 20% dos alunos no noturno. Né? A gente vê aqui só 10% em tempo integral e também 95% de matrículas urbanas, né? Então veja só como num ambiente rural é mais difícil você achar uma escola de ensino médio, né? E também a concentração dos estudantes, né? A gente viu que aqui no fundamental só 3%, 4% aqui, ó, das escolas tinham mais de 500 alunos. Quando a gente vai para o médio, 41% das escolas têm mais de 500 alunos, né? Ou seja, como as escolas de ensino médio são escolas, né, populosas, né? São escolas grandes, com muita gente, a ponto de quase metade das escolas aí de ensino médio do Brasil tem mais de 500 alunos matriculados. Isso E durante você lembrar muito tempo, né, Roberto? Durante muito tempo, pelo fato de o ensino médio não ser um componente da educação básica, fundamental, que só acontece a partir do governo, só a partir da LDB de 96, quando o ensino médio passa a integrar a educação básica, é que a gente vê governadores preocupados com a construção de novas escolas. Falemos mal, mas vamos falar do Sérgio Cabral. Ele deu bastante atenção a isso. Ele foi um governador, um dos 27 governadores, que mais construiu novas escolas de ensino médio no estado do Rio de Janeiro, tentando acabar com um fenômeno muito brasileiro, as chamadas escolas compartilhadas. O que são escolas compartilhadas? São escolas do município, são escolas... Uma aberração. Né, hein? É uma aberração. Isso é uma aberração, um jeitinho brasileiro, né? É lei que o Estado tenha que atender essa população, mas ele não tem prédio. Então, o que ele faz? Ele aluga prédio, ou do município ou da rede particular. Muito bem. Essas escolas, quando fazem um contrato de locação para abrigar uma turma de ensino médio, eles colocam muitas condições. Eu, por exemplo, teve um tempo que eu trabalhei na Secretaria de Educação, o contrato dizia que a escola que vai funcionar à noite não poderá usar a biblioteca, não pode usar a quadra, não pode usar tal sala, tal laboratório, etc., etc. Então, é um inquilino com uma série de regras muito, muito rígidas, que não permitem que ele faça inovações no ambiente que ele está alugando. Então, essas escolas compartilhadas, elas são muito ruins. Às vezes não funcionam com todas as luzes acesas para economizar, porque a conta foi arbitrada lá em cima no alto, a divisão da conta para pagar. Enfim, não é por outras razões que o Plano Nacional de Educação colocou como meta o fim dessas escolas compartilhadas. Essas escolas precisam deixar de existir e funcionar plenamente, ou como escola municipal, ou como escola de ensino médio, manhã e noite, ou de preferência, manhã e tarde, sem ensino noturno nesse país. Olá, Roberto. Não, é isso. Acho que a gente finaliza por aqui. A gente terminou ali o quadro, né? Dos dados do fundamental e do médio. Acho que também já está bem extensa a aula. A gente não vai entrar na parte da LDB sobre ensino médio, da reforma do ensino médio, porque nós vamos ter uma aula só para a reforma do ensino médio, né? Lá mais para frente no nosso curso. Então, a gente vai deixar para dar uma olhada na reforma do ensino médio separado, devido à importância que ela tem, né? E o debate que tem que ser feito. Então, a gente nem vai incluir ela aqui hoje, né? E na próxima aula, a gente vai ver o final da LDB, que trata principalmente da questão nossa, né, dos professores, profissionais de educação, e também do financiamento da educação, que está mais para o finalzinho do documento. É isso, Zacarias. Eu vou me despedindo por aqui. Obrigado, Roberto. E um abraço aos nossos alunos e até a próxima Tentando aula. fazer uma síntese dessa aula. Nós vimos como é que essa educação nacional se estrutura, verificamos a importância do Pacto Federativo para a administração de um gigantesco sistema educacional e
não sei se vocês perceberam, mas as diferenças regionais, como é que fala isso? As nossas diferenças, como é que é o termo para isso, Roberto? Disparidade. As nossas disparidades regionais, elas estão no cerne da nossa questão. Se queremos que todos os estados, todos os municípios possam oferecer uma educação de qualidade, nós precisamos acabar com as disparidades. É preciso que todos os estados tenham as mesmas condições, todos os estados se beneficiem dos mesmos materiais didáticos, que os professores de todos os estados estejam muito bem formados, que os alunos tenham todas as condições de se matricularem, permanecerem e concluírem os níveis que estão frequentando. Então, a questão democrática não é uma questão que passa apenas pela eleição do diretor, isso é de menos. Não passa apenas pela existência de conselhos, mas passa, sim, pela igualdade, pela equalização dos elementos que definem a escola. Eles precisam ser iguais em todos os municípios desse país. E quando eles não trabalhar para o fim das desigualdades sociais, fim dos desequilíbrios sociais nesse país, nós estamos avançando pouco. Então, democratizar a educação é garanti-la como um bem universal, como um elemento fundamental para todo mundo se realizar como pessoa, para evoluir espiritualmente, para ser feliz no seu local de vivência. É isso. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal do YouTube, deixem lá o sininho para receberem toda a atualização das nossas aulas e mandem perguntas. Façam como o Cléo, né, que mandou a pergunta. Façam como O Túlio. Julio. Onde eu achei esse Cléo? Com T. Túlio. Façam como ele, mandem perguntas, tirem dúvidas. Enfim, mandar pergunta, tirar dúvida é a mesma coisa, mas tentem interagir conosco pelo chat e teremos o maior prazer em responder. Ok? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos. Se cuidem, sejam felizes. Um abraço. Tchau, tchau.